Como é gostoso a gente poder louvar, cantar. A gente teve ontem uma tarde abençoada de louvor, de adoração. Como foi gostoso, aqueles que estiveram presentes aqui, puderam compartilhar com nós. Foi muito gostoso, né? Mais uma vez, obrigado ao Ministério de Louvor, a Dilton, Pastor Helmut, privilégio a gente poder ter aquela tarde como nós tivemos. Foi muito gostoso. Essa noite eu queria compartilhar com vocês, meditar um pouquinho sobre um assunto intitulado Enfrentando Leões. E eu pergunto para vocês o seguinte: o que é ser valente? O que é ser valente? Como é que a gente pode definir valente? Eu imagino que, claro, tem diversas formas que a gente pode fazer isso. Tem aqueles que ser valente é conseguir matar uma barata, um rato, ou para outros, enfrentar uma situação difícil, enxergar sangue. Tem uns amigos aí que se enxergar uma gota de sangue, eles desmaiam. O que é ser valente? E eu quero compartilhar com vocês, esse sim, um valente, que é trazido para nós, está lá na Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 23, dos versículos 19 a 21. Esse sim é valente. Vou falar para vocês. Um cara chamado Benaia. Vamos lá, 2 Samuel 23, de 19 a 21, diz assim: Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Primeiro ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu em uma cova e matou um leão. Ele também matou um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Ele não foi um soldado, ele foi o soldado, não foi um qualquer. E a gente precisa entender um pouquinho quem era esse rapaz, esse soldado. Davi, quando se torna rei, ele cria uma guarda pessoal dele e seleciona 30 homens valentes, 30 guerreiros valentes para fazer parte da sua guarda pessoal. Assim como eu e você, com certeza, eu pelo menos escolheria só os top dos top, só uns caras valentes assim que nem eu, né? Ó, fortão, bonitão. Só assim, desse jeito. 30, Davi selecionou eles. E desses 30, esse rapaz, Benaia, foi colocado como líder deles. Era o líder desses 30 homens da guarda pessoal de Davi. Esse era Benaia. Mais para frente, ele passa a se tornar o líder de todo o exército, e quando Salomão assume como rei, ele também continua sendo líder de um exército enorme que era conduzido por Salomão. E dentro desse texto a gente consegue ver três grandes feitos de Benaia. Primeiro,
Ele mata 2 soldados grandes dos moabitas. Segundo, o cara mata um leão num dia de inverno, num dia de neve, dentro da cova do leão. E por terceiro, ele mata um egípcio. Esse cara era muito fera. Eu disse assim, quando eu estava meditando essa palavra, eu disse assim, você aprendeu comigo. Isso é dos meus. Desses 3 fatos, eu quero meditar com vocês em cima dos 2 últimos. Primeiro, num dia de neve, ele desce na cova do leão e mata um leão lá. Quem em sã consciência desceria até uma cova para matar um leão? Eu não consigo entender. Loucura pura. Mas não para esse homem. Quando a gente fala de soldados de Davi, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de homens que primeiro conhecem ao nosso Deus. Não era um soldado qualquer. Diferente do centurião romano, quando Jesus está conversando com ele, que o centurião diz, Jesus, ordena lá que ele fique bom, que eu sei como é que funciona. Não, esse centurião romano não sabia, ele era romano, mas esse soldado, ele vive os milagres de Deus. Ele está ao lado de Davi. Ele vê os milagres de Deus através da vida de Davi, através de tudo que acontece. Ele é criado dentro do povo de Israel. Ele é um homem que participa de todas as festas, participa da festa dos tabernáculos, da festa das tendas, da festa da Páscoa. Ele está dentro de todo esse dia a dia. Ele sabe quem é o Deus que ele está servindo. Esse homem, esse soldado, é um soldado sim, temente a Deus, que conhecia. Ele sabia que ele muito bem, ele podia chamar o leão para o X1, bora para a briga, vamos nós dois. Ele sabia que ele podia fazer isso, porque ele sabia que Deus estaria com ele lá. E isso nos traz algumas aplicações para a nossa vida, como cristãos. O que eu vejo com essa passagem, primeiro, é que Deus está nos chamando para sermos valentes. Deus está nos chamando para sermos caçadores de leões. Deus está nos chamando para isso. Caçadores de leões não fogem quando as circunstâncias, quando as coisas não estão a seu favor. Pelo contrário, ele sabe que aquela situação, aquele momento, é a oportunidade para grandes milagres de Deus. Porque não depende dele. Depende de ele colocar a vida na dependência de Deus. 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo 1,7 diz, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Tá aí, Jones, prudente. Que prudente que vai enfrentar um leão. Da onde? Esse cara era meio doido da cabeça, isso sim. Não, gente. Quer ver? Talvez alguns até possam pensar assim, mas a Bíblia nos relata, lá em 1 Crônicas 27, 5 e 6, ele fala que Benaías foi líder sobre 24 mil homens, e era um guerreiro valente. Para ele liderar 24 mil homens, com certeza, ele era um homem cauteloso, ele era um estrategista,
E acima de tudo, ele era sábio. Senão ele não estaria na posição liderando 24 mil homens. Se a gente disser que ele é imprudente, eu acho que ele não estaria nesse posto. Sabe, na Bíblia não relata para nós como é que Benaia encontrou esse leão. Mas eu imagino assim, que ele, por ser soldado, foi em duas situações. Ou foi num momento onde ele estava no acampamento com os soldados, nas montanhas de Israel, que é o local onde é que neva. Ou então ele morava nas montanhas e tinha lá o seu rancho por lá. E ele sai para fazer uma ronda, ele sai para ver como é que estão as coisas ao redor de casa e encontra pegadas desse leão. Isso não está escrito na Bíblia, gente, isso aqui eu estou supondo, né, que seria a forma como ele poderia ter encontrado. E ao ver essas pegadas, ele resolve sim ir atrás. Eu vou atrás, eu preciso ir. Por quê? Porque ele sabe do perigo que é ter um leão, seja ele ao entorno do acampamento, seja ao redor da sua casa. Ele sabe que aquilo ali é um problema ao redor, e ele toma uma decisão, ele vai matá-lo. Ele se posiciona em relação a isso. Na vida, muitas vezes a gente precisa enfrentar leões que nos assombram. Medo, vergonha, sentimento de incapacidade, medo de rejeição, medo do erro, medo de sermos zombados, por que não o medo de não sermos aceitos num determinado grupinho, por a gente pegar e declarar a quem a gente serve, a quem a gente ama, ao nosso Deus. Ou talvez, de um outro lado, o medo de assumir compromisso com Deus. Seja ele num discipulado, seja ele num louvor, seja ele assumindo a liderança de uma célula, cuidando de crianças no departamento infantil. Medo de assumir compromisso. Faz uns 3 meses que nós temos um recadinho aqui na frente, aqui no início do culto. Precisamos de voluntários para sonorização, para o vídeo, para a transmissão. Quem se disponibiliza? Talvez o medo é esse, de assumir um compromisso, de ser visto. Qual leão que eu preciso enfrentar? Sabe, você e eu muitas vezes podemos até não fazer nada de errado, e ao mesmo tempo não fazer nada de certo. Sabe, às vezes a gente vem todo domingo na igreja, a gente fica naquela, eu estou fugindo do pecado. No meu dia a dia eu estou fugindo do pecado, estou de boa. Mas eu acho que isso é muito pouco para nós, como cristãos, como filhos de Deus que somos. Nós precisamos sair um pouco da apatia espiritual que muitas vezes nos assombra. Quando a gente está nessa situação, só fugindo do pecado, eu diria que nós somos meio cristãos. Nós não somos cristão completo. Nosso chamado é muito maior do que isso. Nós não estamos chamados só para fugir do errado, cuidar para não ofender o próximo, não falar palavrão, não mentir, não dever. Nós estamos sendo chamados a perseguir leões, a procurar oportunidade nos nossos problemas, nos nossos conflitos,
nos nossos obstáculos e assumir riscos para alcançar o melhor para Deus. Quais são os leões que você precisa enfrentar? Caçadores de leões sabem que quanto maior a confiança em Deus, menor esse animal vai parecer. Ao invés de um leão, ele vai parecer um gatinho. É hora da gente encarar os nossos medos. Dá um salto de fé. Perseguir o leão. Tenha certeza de uma coisa, que se te faltar coragem, é que te falta fé. E se isso acontecer, não vai existir glória. Glória a Deus. Efésios 3:20 diz assim: agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Qual leão você precisa matar? Segundo ponto importante dessa primeira luta de Benaia, ele desce até a cova. Ele vai até lá. Eu imagino, não posso afirmar porque eu nunca tive na cova com um leão, né? Mas eu imagino que não deva de ser um lugar legal. Escuro, apertado, fedorento. Eu imagino que assim deva de ser lá. Mas Benaia, ele desceu. Às vezes, para a gente matar os leões que estão dentro de nós, a gente precisa encontrar os lugares obscuros que estão no nosso coração. A gente precisa ir até lá, a fim de enfrentar esses leões que estão na minha alma, na tua alma. Às vezes a gente precisa fazer isso. Só que quando a gente decide ser valente de Deus, a gente acaba entendendo que a gente não é como a grande multidão, que quando vê um leão, sai correndo. Eu e você precisamos entender que ficar nessa zona de conforto é perigoso. Que só fugir do pecado é perigoso. É perigoso porque pode levar a gente a se acomodar. E quando a gente se acomoda, a gente pode esfriar. Precisamos ser valentes. A gente precisa expor as nossas fraquezas, abrir nosso coração. A gente precisa confrontar. Sem confronto, se a gente não expor aquilo que está nesse obscuro, não há transformação, não há cura. Sem luta, não existe vitória. Eu e você, a gente precisa deixar o medo, deixar o orgulho, deixar a soberba de lado, parar de confiar em nós mesmos e aceitarmos a dependência de Deus. Aceitar o poder e o cuidado dEle. Tem um amigo em comum, alguns conhecem, muitos conhecem. Eu pedi autorização para ele para falar um pouquinho do testemunho dele, José, da escola de música. Ele sofria
um sério transtorno de medo. E ele se sentia seguro quando saía com o pai dele. E ele veio embora, ele não voltou para São Paulo, e ele, um dia, precisou voltar para lá. Ele teve que enfrentar os medos dele, porque o pai dele faleceu. Ele teve que entrar na cova e enfrentar o medo dele. Você está disposto a descer a cova, a enfrentar os seus medos? O terceiro ponto dessa luta de Benaías era o seguinte: estava nevando. Quando faz 10 graus aqui na Bahia, a gente já está tremendo, não está? Lá no sul, então, quando estava 0 grau, menos 2 graus lá, eram umas 32 meias, umas 42 calças, mais uns 50 casacos, a gente andava desse jeito, né? Chegava, não tinha nem como se mexer direito. Para levantar cedo, então, sair da cama para ir trabalhar. Uau! Mas Benaías, num dia de neve, ele vai enfrentar o leão. Ele vai lutar. Sabe, eu fico imaginando que esse não era um bom dia para lutar, não. Mas no fim das contas, existe dia bom para lutar? Existe? Eu tenho certeza que o diabo, o capa preta, o zunhudo, ele não dá trégua um segundo sequer. Ele não faz. Ele não dá folga. Será que nós temos esse privilégio? Gente, a gente não tem dia para escolher lutar. A gente precisa lutar todos os dias, todos os instantes. Às vezes a gente pode até não estar lutando contra grandes inimigos. Talvez a luta é contra nós mesmos. A luta é interna. Contra os leões interiores que têm dominado o meu coração, o seu coração. Talvez essa é a sua luta. Talvez a sua vida esteja passando por um momento de frio, por um momento de frieza, distanciamento. Talvez você esteja com uma certa frieza espiritual. Deus me abandonou. Não, Ele me abandonou, Ele não está querendo mais saber de mim. Ou então, mas eu não estou mais, sim, eu canto, mas eu não sinto mais aquele calor do louvor. Talvez seja isso que esteja nos afligindo o nosso coração nesse momento. Acho que essa foi a grande vitória de Benaías. Ele se posiciona naquele momento. Ele se posiciona naquela situação. Ele não se incomoda com a neve, com o frio. Ele foi à luta. Ele não parou. Qual é o teu momento atual? Você tem lutado, independente da situação que está vivendo? Talvez seja um momento onde parece tudo está desmoronando, nada dá certo, mas você tem lutado? Ou tem se deixado abalar, talvez pelo mau tempo que às vezes tem rodado? Mas esse tal de Benaías era um cara muito fera. Ele vai para uma segunda batalha. Primeiro já tinha enfrentado os moabitas, enfrenta um leão, e agora ele resolve de enfrentar um soldado, um pequeno de um soldado, simplesmente com um bastão. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas. 1 Crônicas 11.
11:23. Aqui em 1 Crônicas, aqui relata de novo sobre esses 30 soldados de Davi, mas é um pouco mais específico exatamente sobre essa luta. E onde assim diz lá em 1 Crônicas 11:23, diz assim: matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Normalmente, quando a gente vai para uma luta, pelo menos a gente tenta se igualar com a mesma arma. É ou não é? O cara está com uma 12, eu vou pelo menos pegar um 44 aqui, daquele, né? Umas 5 polegadas de cano, mais ou menos. Se o cara está com um tanque, eu pelo menos quero ter um C4 lá para mim botar nas correntes do tanque lá e fazer o cara parar no meio do caminho. Antigamente também não era diferente. Se os caras tinham lança, eu ia pelo menos com o meu escudo, pelo menos a espada, e ia tentar fazer uma lança ali, nem que fosse mais curtinho um pouco, mas eu ia lutar. Só que Benaías não. Ele simplesmente vai para um cajado, com um cajado para essa luta. Só. Uma ferramenta de trabalho de um pastor de ovelhas. Esse cara é doido. Mas, que homem que faz isso? Ainda mais contra um cara de 2,20 metros de altura, e eu imagino que ele deveria ter mais ou menos 1,5 metro de largura, assim, né? Porque era o cara, era o egípcio, era o soldado que estava do outro lado para lutar com ele. E ele foi lá com um bastão, com cajado. Sabe quem é que faz isso? Quem faz isso é um homem maduro de fé. É um homem que sabe o Deus que ele serve. Esse relato nos leva a refletir sobre como a gente tem encarado os inimigos que estão na nossa frente. E trazendo para a nossa realidade do nosso dia a dia, eu vejo assim que esse soldado enorme, esse egípcio, significava tudo aquilo que era nascido no Egito. E trazendo para a nossa realidade de hoje, é tudo aquilo que é formado no mundo. Tudo aquilo que o mundo traz é grande, é poderoso. O mundo tem produzido coisas maravilhosas, grandes produções, coisas que aos olhos de muitos são admiráveis. Televisão com tudo que faz, vai lá e confina não sei quantos dentro de uma casa, apresenta libertinagem, vícios, drogas, e deixa lá, para todo mundo ver. Novelas, sendo apreciadas por tantos, mostrando, querendo derrubar os lares, derrubar famílias, mostrando sexo, drogas, homossexualismo, traição, aborto. Novelas para adolescentes, jovens, mostrando a libertinagem, mostrando simplesmente a pegação, o ficar, como sendo uma coisa boa. Vou aproveitar o corpo um do outro. O mundo tem produzido muita coisa. Vi uma propaganda dessa semana do tal do TikTok. Um gurizão novo, brinquinho na orelha, camisa, blazer, canetinha no bolso, sentado numa mesa como um executivo, um alto executivo, computadorzinho na frente, dizendo: não, porque você tem que assistir vídeos, porque isso vai te dar renda, porque você vai ganhar dinheiro. E muitos de nós temos compactuado com isso. O mundo tem ensinado aos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, de uma forma covarde e implacável. E nós muitas vezes
temos sido coniventes com isso. Músicas sem sentido algum. Mas só uma musiquinha. Todo mundo acha bem lindo. Jogos de videogame que incentivam matança, matar, brigar. E muitas vezes eu tenho visto jovens, adolescentes, virando à noite e jogando videogame dessa forma. Pais que às vezes não querem confrontar, não querem, estou cansado de briga. Pais, mães, anciãos, nós precisamos nos posicionar. Nós somos líderes dentro da nossa casa. Nós temos o poder de decisão indiferente da idade. Os jovens que estão dentro da sua casa devem sim respeito aos pais. É uma hierarquia formada por Deus, Deus acima de tudo, o pai como protetor do lar, a mãe como submissa sobre a mesma missão e os filhos estão abaixo. Esse poder é estipulado por Deus e não é o contrário. Isso, nós precisamos nos posicionar. Permitir, muitas vezes, que cometam pequenas infrações. Não, deixa andar de moto sem carteira. Deixa fazer. É mais fácil, é mais cômodo. E aí? O mundo tem ensinado isso. E nós vamos nos posicionar como? Nós vamos enfrentar? Ou vamos ser coniventes? Quais são os egípcios que eu preciso enfrentar hoje? Sabe, o bom de tudo isso é que nós temos um bastão na mão. Assim como Benaia tinha. Ele não precisava das armas do mundo para enfrentar esse egípcio. Não, ele tinha um bastão, ele tinha um cajado. Era isso que ele tinha. Esse cajado é o poder do Espírito Santo que está com nós. Espírito Santo de Deus que foi deixado por Jesus nessa terra, para nós, no dia de Pentecostes, no dia que Ele ascendeu os céus. Esse foi o dia, Ele deixou para nós. O Espírito Santo direcionador, consolador, nosso guia, auxiliador. Com esse bastão empunhado, gente, nós não vamos perder a batalha, nunca. A gente precisa buscar esse bastão, para alcançar a vitória, para vencer as lutas em casa, na nossa família, no nosso trabalho, para vencer os leões que estão na nossa alma. Esse cajado, esse bastão, eles nos dão uma força tremenda. A gente precisa estar atento, gente. Nós somos influenciadores. Essa história demonstra sim que a gente precisa usar as armas de Deus para a gente vencer. Talvez os filhos já estejam grandes, mas tem os netos. Assim como nós ouvimos alguns dias atrás, que o pastor Helmut trouxe, orar, batalhar. Assim como nós vimos na introdução, amar uns aos outros. Amar, gente, nem sempre é só falar coisa bonita. Amar muitas vezes é sim ajudar a pessoa a se posicionar. Quando a gente se posiciona, a gente alcança a maturidade. A gente larga fora o medo. A gente
luta contra aquilo que vai contra o que muitos dizem que é o certo e o ideal, a gente começa a depender de Deus. A gente precisa ter um entendimento que esse lugar onde a gente vive não é nosso. Eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família, nada é meu, tudo é de Deus, tudo é nos emprestado. A gente precisa lançar fora o medo. Vejo tanta gente com medo nos últimos tempos, exatamente de tudo que tem acontecido. Mas gente, se eu for morrer, eu vou para o céu. Paulo diz, a morte para mim é lucro. O que tem de melhor nisso? O que tem de melhor? Daí você pode dizer assim, mas Jones, tu não quer viver? É claro que eu quero. É claro que eu quero. Mostrei um videozinho para minha esposa semana passada. 2 senhores de idade. Deveriam ter lá seus 80, 90 anos de idade. Depois de 4 meses de luta de Covid, os dois se reencontram. O velhinho na bengala, ele solta a bengala. A velhinha, ela tira o andador e os dois se abraçam e se encontram. E se beijam e se abraçam, aquele carinho. Eu falei assim, amor, eu quero ficar assim com você. Eu quero estar desse jeito. Eu quero ficar que nem meu avô ficou. O opa e a oma viveram 52 anos de casados. A oma, minha avó, morreu de sexta para sábado. O meu avô morreu de domingo para segunda, no mesmo final de semana. E no domingo, quando nós estávamos com ele, a única coisa que ele dizia era assim, Deus pode me levar. Porque o que eu tinha para mim fazer, eu já fiz. A minha oma, você foi. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu quero ir com ela. Eu quero estar assim, sim. Eu quero ver minhas filhas formadas, quero casar elas. Mas da mesma forma que eu falei isso para minha esposa, eu disse assim, amor, se por acaso eu vir a falecer, a única coisa que eu te peço, não brigue com Deus. Não pragueje Ele, de forma alguma. Pelo contrário, louve a Deus pela oportunidade que nós tivemos de nós dois estarmos juntos, de termos filhas lindas. Esse é o nosso propósito aqui. Nenhuma folha cai do pé se não for com a vontade de Deus. E nós estamos preocupados, muitas vezes, muito mais preocupados com uma doença, do que nos reunirmos em oração, respeitando, claro, sendo prudentes, sim. Mas nos preocupamos tanto em, talvez, não virmos à igreja, mas vamos na academia, no mercado a gente vai tranquilo. A gente precisa perder o medo, enfrentar os leões que estão dentro de nós. O Zé, quando ele foi para São Paulo, chegou lá, ele só andava na rua com segurança, por causa da síndrome do medo, síndrome do pânico. Ele só andava na rua porque ele sentia o amor do pai dele, então ele só andava com o pai dele do lado. Só assim. E quando ele chegou lá, no velório, ele cheirava, foi lá se despedir do pai dele, cheirava os ternos do pai dele. E Deus falou com ele da seguinte forma: o dia que você me amar, do jeito que você amava o seu pai, você não vai ter medo. Ele caiu de joelhos no chão, ele orou, e ele não toma mais 1 grama de remédio, por causa da síndrome do pânico. Ele escolheu amar a Deus. Ele escolheu. Um homem muito sábio me disse alguns dias atrás:
Eu estava passando por um momento bem complicado. E ele me disse assim: Jones, você é resultado das tuas escolhas. E eu disse: sim, é verdade, com certeza. Ele me disse assim: mas você é resultado das tuas escolhas, não do passado. E eu: como assim? Não. As minhas escolhas do passado, boas, ruins, confusas, me trouxeram até aqui, nesse momento, nessa hora. Talvez tenha algumas consequências das minhas escolhas que vão permanecer por um longo tempo. Verdade. Mas elas me trouxeram até aqui. Mas o que define quem eu sou são as decisões que eu tomo daqui para frente. Essas vão mostrar quem eu sou. Tem uma música que a gente fala, que a gente canta: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Quantas vezes talvez a gente já falou isso, da boca para fora? Qual a escolha que você decide fazer essa noite? Como você decide enfrentar os teus leões? Baixe sua cabeça. Deus querido, Tu és um Deus tão maravilhoso. Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que nos protege, Tu és um Deus que derrama bênçãos dia após dia sobre a nossa vida. Tu tem nos dado o prazer, Senhor, de levantar, o prazer da gente ter saúde, o prazer de a gente ter família, ter lar. Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo isso que Tu tens feito. Senhor, mas nessa noite, Senhor, eu quero te entregar, a partir de mim, Senhor, entregar a minha vida a Ti, para que Tu transforme a minha vida dia após dia conforme a Tua vontade. Senhor Deus, aqueles que estão com o coração aflito, talvez hoje, Senhor, que Tu estenda o Teu consolo, que Tu estenda a Tua mão sobre eles. Senhor, para aqueles que talvez têm leões a serem enfrentados dentro de si, Senhor, que Tu supra eles com coragem. Supra eles com coragem para enfrentar os seus leões. Entrar na cova, indiferente do dia, indiferente do momento que estão vivendo, Senhor. Que Tu esteja encorajando a eles, ó Pai querido, através do Teu Espírito Santo. Senhor, age na vida de cada um aqui, Senhor. Senhor, e nos dê a coragem, nos dê a ousadia de batalharmos, ó Pai querido, contra esse mundo, contra esse Egito que se forma ao nosso redor. Deus querido, que Tu nos dê essa coragem de usarmos esse bastão do Espírito Santo que Tu nos deixou, para nos posicionarmos, ó Pai querido, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Derrama, Senhor, a Tua unção, derrama o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa semana, Senhor, nos encoraja a sermos um reflexo Teu, em todos os momentos que a gente viver. Deus querido, é isso que eu oro e agradeço em Teu santo e maravilhoso nome. Amém, Senhor Deus. Estamos se colocando de pé, cantar essa última canção também. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu.
sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, só eu sou teu, ó eu sou teu. nessa semana nós possamos ter essa confiança em Deus, que possamos aceitar aquilo que Ele tem para nos dizer. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa semana, que Deus possa
abençoar nossas famílias. Vá em paz e dê um alôzinho para seus amigos aí, né? Amém. Boa semana a todos.